Fala, amigão. Fala, amigão. Chegamos. Glória a Deus, mais Cara, um dia. Quando chega o dia de gravar, é minha alegria, é minha felicidade. E você, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E eu garanto pra você que essa entrevista promete muito. Porque hoje nós estamos aqui com uma das pessoas que eu tenho como referência aí no Ministério de Louvor. Eu também. E é uma alegria te receber aqui hoje, Michael Santiago. Fala, amigão. Fala, amigão. Seja bem-vindo, Michael. Glória a Deus. Ó, nós estamos Obrigado. chamando o Michael Santiago de amigão. Que Exatamente. isso? Que privilégio, cara. Fácil, é fácil isso. Cara, quando a gente iniciou esse projeto, a nossa ideia sempre foi receber diversas pessoas, amigos, referências. E eu posso dizer que hoje é um marco. Sim. É um marco porque nós viemos conversando muito no caminho. É um cara que eu acompanhei muitos anos. Admiro o trabalho. Thank you. E seja bem-vindo, Michael. Thank you. Eu que agradeço, né, pelo café da manhã. Agradeço pela presença e pelo convite. Deus abençoe. Prazer estar aqui. Vamos dar glória a Deus. Amém. Muito bom. Assim, eu falei no carro pra ele. Primeiro eu falei assim, a gente que é crente não pode tem que desmistificar isso de relacionamento de fã com uma pessoa que admira e tudo mais. Mas a gente tem admiração por algumas pessoas, né? E tudo eu falava, puxa, o Michael tá aqui e tal. E a sua humildade cativou a gente demais. Amigos, como é que fala? Isso não deveria nem ser pautado. Porque a humildade, ela precede a honra, né? Uhum. Então, na verdade é que os tempos estão diferentes, né? Então a gente ressalta essas coisas porque muita Sim. gente não está tendo esse espírito. Exatamente. Infelizmente, eu não fico feliz, não. Fico feliz em receber esse elogio, mas eu gostaria que isso fosse uma coisa comum. Natural, né? Natural. Eu acho que isso tinha que ser requisito do cristão, né? Ser humilde, ser simples, servir o irmão. Sim. É claro que tem as profissões, a gente tem que separar, mas tratar bem o próximo é o mínimo, né? É um Pelo amor de requisito. Deus. Sendo cristão, então dobra isso aí. Você pode Exatamente. dobrar. E, Michael, vamos lá do início. A gente sempre Yes. fala que... Começar do começo. Começar do começo é uma redundância, mas essa é a realidade. Como que é a história do Michael? Conta um pouquinho pra gente lá do seu passado, lá do seu começo. Fala pra gente aí. Vai precisar de uns 3 programas ou mais. Bora, vamos ver como a gente divide isso aí, então. Mas o que é que eu posso dizer? Bom, posso dizer que eu nasci num testemunho, né? Numa condição bastante difícil e complicada, né? Uma família desestruturada. Pai e mãe muito jovens. Eu sou aquele filho que acontece sem preparo, de um relacionamento, né, de jovens irresponsáveis, assim, aquela coisa, aí vem a criança e aí começa a batalha. E como primeiro filho, recebi toda a carga de tudo, né, da mulher que quer abortar porque não tem maturidade, do pai que não quer assumir porque não tem maturidade, da criança que é jogada para os avós e aquela questão toda, e você inaugura seu tempo na terra assim da pior forma possível. Mas eu louvo a Deus porque os meus avós da parte do meu pai já eram cristãos, né? Eu não gosto de falar evangélico porque evangélico é um termo mais moderno, né? Prefiro ficar com cristãos mesmo, cristãos protestantes, e foi isso que salvou a minha vida, né? As orações, os ensinos, os louvores foram isso que ao longo do tempo me curaram, me levantaram, ajustaram minha mente, e aí quando o Senhor Jesus chegou na minha vida, tudo mudou. E eu fui salvo em todos os quesitos da minha vida, né? Estou aqui hoje por causa dos meus avós, que serviam a um Deus verdadeiro, sem aparência, sem política, sem palhaçada, num tempo onde o evangelho no Brasil ainda era limpo e digno. E não que hoje não seja, né? Mas muita coisa mudou, muita mácula. Mas ainda tem aqueles que não se dobraram.
Certo. E, Michael, você é uma grande referência também na questão do afro, né? A música afro-americana aqui no Brasil, né? Todo mundo que fala isso já te reconhece por conta do seu trabalho mesmo de muitos anos, Sim. não é? E como é que é se essa figura tão representativa assim da cultura afro-americana aqui no Brasil? Então, na verdade, eu acho que eu fui um dos únicos que sobrou. Sim. Na verdade, acho que a minha representatividade foi porque eu sobrei, porque a maioria dos que eram viraram a casaca e foram pro worship para ganhar dinheiro. Eu não sei se eu fui burro ou se eu fiquei na unção, mas eu preferi ficar no que Deus tinha me dado. Mas a história toda começa assim, nessa família mesmo, né? Onde a gente começa a aprender os louvores e a cantar. E a minha família era uma família musical, né? Meu avô canta, até hoje meu avô tem 90 e poucos anos. E minha falecida avó também cantava, meus tios cantam. E aí, naquele contexto de música, você vai descobrindo, né? As vozes e vai... é tudo muito lindo, que gostoso cantar em família, né? Isso é uma coisa que te marca. Depois você vai vendo que isso tem dimensões conforme vai passando o tempo, né? E aí eu me lembro que eu entrei para o grupo de crianças, sempre ministério. Grupo de crianças, depois fui para juniores, aí fui para uma igreja, que era a Igreja do Nazareno, em Campinas, a sede lá na Central, onde eu participei de uma banda de pré-adolescentes. Depois, como adolescente, eu fui para um grupo chamado King's Kids. Foi o primeiro grupo internacional que eu tive a oportunidade de entrar, que é um grupo de dança, coreografia e teatro, um braço do Ministério da Jocum, né, Jovens com uma Missão. E nós rodamos alguns lugares do Brasil fazendo música, né, coreografia na rua, missões urbanas. E ali peguei gosto pela interpretação, pela música, eu fazia solos lá também. Foi daí que eu comecei a descobrir. Eu tive um contato muito forte com o racismo dentro da igreja, né, com a hipocrisia e coisas que na época eram mais latentes até do que hoje, porque hoje a gente fala mais sobre essas questões, né, tá se falando muito de empoderamento e essa coisa toda, e desconstruindo muita coisa, mas na época, né, quem era negro era abafado, e dentro das igrejas então tinha até um preconceito, e a gente não falava nada, e eu era criança, mas comecei a tentar entender. Hallelujah, thank you, Jesus. A entender o que é que gerava aquilo, aquela diferença, o que é que gerava aquilo, por que as condições sociais eram diferentes, por que havia essas diferenças, e essa diferença entre o negro e o branco, e que contexto era aquele que eu estava pegando, né, na Terra. Eu era bem novo. E comecei a pesquisar, foi quando eu comecei a descobrir a cultura americana, a cultura africana, a cultura europeia. Comecei bem novo, né? Você viu que eu sou bem precoce. Comecei a descobrir essas questões, e essas questões começaram a me levar. E abriu uma porta da música. Foi onde eu descobri a música negra americana, e em especial a música gospel americana. Porque eu já era cristão, né? Aquela música falou muito comigo. Porque apesar da música... no Brasil, não era chamada de música gospel no Brasil, era música cristã ou música evangélica brasileira. Depois que veio essa questão do gospel, mais com a Igreja Renascer, né, que espalhou gospel, tudo era gospel. Xícara era gospel, parede era gospel, sapato era gospel. E aí modificou as coisas. Mas isso daí me abriu a porta para poder descobri sobre a música, e quando eu descobri a música afro-gospel americana, mais uma vez o Senhor mudou a minha vida, mais um pouco, o Senhor fez, e ali eu me joguei. Foi quando nasceu o Coral Cadmiel. Eu tinha uns 13 para 14 anos, descobri uns amigos muito doidos lá em Campinas, que também estavam recebendo a mesma visão naquela época, e nós resolvemos juntar um grupo e fazer um coral gospel. Começamos a estudar,
a importar material dos Estados Unidos, repertório e tudo. E nasceu o Coral Academiel, com muita oração, muito choro, muita dor, mas um dos primeiros corais gospel do Brasil, pouco antes de Raiz Coral e outros corais. Certo. Michael, mas já nesse tempo você teve um momento que você falou, cara, eu esperava outra coisa da igreja. E você sentiu essa questão do preconceito, você sentiu essa questão das diferenças. E você teve um dado momento que você falou, isso aqui não é pra mim, eu vou sair fora disso aqui. Ou você sempre falou assim, eu vou lutar por isso aqui e eu quero transformar isso. Porque hoje é igual o Alex falou, você é uma referência. Então você vê que é um caminho de luta. Então, como que foi isso? Na verdade, eu falo isso até hoje, né? Eu falo isso até hoje. Eu vou cair fora desse negócio porque vou ficar só com Jesus, não quero mais essa coisa para mim. Só que eu aprendi a diferenciar o sistema da igreja. Certo. Eu aprendi a diferenciar a organização terrena, né, institucionalizada, e a igreja espiritual, a igreja de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, né, que é uma coisa dentro da outra, né? Vamos dizer assim. Não me sinto melhor que ninguém, sou falho, sou pecador, tenho meus altos e meus baixos, tem dia que eu quero jogar um copo na parede, xingar alguém, eu entro no meu quarto e ajoelho e peço perdão pro Senhor, mas também já vi muita palhaçada por aí, da qual eu falei, mano, é melhor ir cantar samba no mundo, cantar funk, porque algumas coisas que acontecem não batem, né? E na verdade a expectativa é que nós melhoremos e não que nós pioremos dentro da igreja, né? Não dentro da instituição, vamos dizer assim, do sistema. Mas aprendi isso. E na época, para mim a igreja era aquilo, né? Porque eu era novo. Para mim a igreja era aquilo, era gente branca, feliz, com certa condição, gente negra, um pouquinho mais triste, mais apagada, sem expressão, e que a gente, que era o sistema ali, entendeu? Se você tinha talento, você brilhava um pouco mais, mas na verdade os brancos não deixavam a gente crescer, não deixavam você passar, né? Só se você era músico, ou cantava, ou tinha uma família com um certo dinheiro, uma certa, né? E caso contrário, você era uma família de negros de canto, não era convidado para nada, né? Geralmente as mulheres negras dentro da igreja são as últimas a casar, né? Porque, enfim, eu vou tratar disso aí, né? Na live de hoje à noite. Mas para mim a igreja era aquilo. E aquilo para mim era muito difícil, porque eu lia a palavra e eu via outra coisa. Eu ia para a igreja e eu via outra coisa. Eu via Cristo e eu via outra coisa. Eu tinha contato com os irmãos, eu via outra coisa. Fora assim, caras e bocas, né, e coisas que a gente sabe de reuniões de pais que não queriam que os adolescentes da época andassem muito comigo, porque na igreja que eu ia sozinho, minha família não ia. Então eles não sabiam exatamente de onde eu saía, de onde eu era. Então eles tinham um receio, assim, porque eu era um dos únicos negros, né, da mocidade daquela época. Nessa igreja em específico, né, eu sei que cada igreja tem uma diferença, e para vocês que são da Assembleia de Deus, ouvir isso é um pouco, parece contradizer, mas na igreja que eu era de uma maioria assim, elitizada e de maioria, né, branca. Mas a Assembleia de Deus, ela é, se não me engano, a maior igreja evangélica cristã pentecostal com o maior número de pessoas pardas e negras dentro de uma denominação. Então, para vocês, apesar de saber que na Assembleia de Deus também tem muito racismo, muito, e eu falo muito, ainda assim, ela se perde, porque é uma igreja mais mista, devido à sua fundação, né? Desde Gunnar Wingre e Daniel Berg, na fundação da igreja, e onde a igreja entrou, nas periferias e favelas, ali já foi agregando essas ovelhas, onde outras igrejas não tiveram essa prioridade. Outras igrejas ficaram mais na pregação do evangelho para gente que parecia com eles.
E sobre resistência, vamos voltar um pouquinho no Coral Cadmiel, porque você contou uma informação que eu não sabia, que você é um dos fundadores lá desde de adolescente e tudo mais. E o Coral Cadmiel é um dos últimos corais que eu acredito, acho que o último, não me vejo mais, que ainda tem aquela coisa, aquela raiz das becas, daquele estilo todo, mantendo aquela tradição, não é? Sim, mantém. E eu me lembro muito quando o Michael vinha aqui com o ministério dele louvar na nossa igreja, e vinham aquelas mulheres com aqueles chapéus e tudo mais, e dançando e tudo mais. Os jovens amavam, porque fala um pouco diretamente conosco. Também tem a questão da raiz, da nossa ancestralidade. Mas os mais tradicionais ficavam horrorizados com aquilo, né? Como é que é ministrar da maneira que você ministra e mantendo as raízes? Como é que é isso, Michael? Na verdade é uma coisa meio pedagógica, né? Que a gente leva a unção, leva a palavra e leva também o estilo. Mas tudo isso, assim, é importante, mas vamos dizer, é um glacê de bolo, né? Um glacê com... É o que vem por fora. O que importa mesmo é o que está dentro, né? Mas como as pessoas, elas costumam julgar você pela aparência e acham que o que está dentro é confuso ou não é profundo, eles se enganam, né? Porque às vezes, igual eu tô de dread. Tem algumas igrejas que não gostam que eu pregue assim, que eu cante assim. Eu nem vou, porque eu também não estou passando fome. Jesus me sustenta e não sou obrigado a tirar meu dread para agradar ninguém. Às vezes eu tiro se eu tiver afim. Se Jesus falar, vai, tira o dread, vai lá ministrar. E às vezes eu falo para Jesus, Senhor, me ajuda aí. E aí, mas na verdade, também tem muita coisa do cultural e tem muita coisa assim do Brasil, né? O brasileiro, ele é tradicional e temeroso, né? Com o diferente, com o novo. Ele se apega a uma coisa, ele aprende aquilo, ele se agarra àquilo e ele vai assim até a morte. E se o Deus que se renova, se o Senhor quiser fazer alguma coisa nova, no dia seguinte ele já fica perdido. Ele já fica totalmente... meu Deus, é Deus? É o diabo? O que é? Entendeu? Quer dizer, são mudanças, né? Antigamente a mulher não podia falar na igreja, não podia pregar, não podia nada. Aí toda uma batalha para a mulher pregar, para a mulher ministrar, não sei o quê. Mudanças, o tempo muda, Jesus vai trabalhando, o Senhor vai comunicando cada geração, né, da melhor forma, porque Ele é eterno. Então, na verdade, o problema é esse, né? Os irmãos que são mais fechados para o diferente, o novo de Deus. Mas a gente que sai com essa proposta, eu sempre preparei os corais onde eu regi e as bandas onde cantei. Sempre preparei a cabeça deles psicologicamente, o espírito deles, para olhares, até mesmo pelo que eu passei, né? Sempre preparei eles, vocês vão ter olhares, vocês vão ter clima, vocês vão ter isso, vamos ser bem recebidos, vamos ser mal recebidos. Mas enfim, vamos louvar a Deus e receber nossa oferta e cair fora. Entendeu? Quem receber, amém. Quem não receber, a gente saquara o pó das sandálias e amém. Então não tem muito o que fazer, porque não dá para você mudar a cabeça de uma pessoa de tantos anos de sistema, de uma forma, num culto. E não é minha obrigação também. Verdade. E vindo um pouquinho na trajetória, Cadmiel, como foi esse crescimento do Cadmiel até você sair de Campinas, vir aqui mais para essa parte central? Conta um pouquinho pra gente aí. O Cadmiel foi crescendo de glória em glória, nós fomos estudando. Por que o Cadmiel ele é tão representativo assim? Porque não é um trabalho que começou assim de uma galera, vamos lá gente, vamos fazer uma galera, não estamos fazendo nada, vamos pôr uns cabelos, umas unhas, né? Umas becas e vamos sair por aí cantando nas igrejas, recebendo oferta. Não, Cadmiel foi um trabalho muito estudado, muito pedagógico. Todos nós estudávamos, tanto é que eu comecei a falar, eu já tinha uma propensão por falar inglês, e na época do Cadmiel isso acelerou. Eu sou autodidata no inglês, né? Trabalho também com tradução e interpretação. E na época do Cadmiel isso daí despontou, porque a gente precisava de gente que falava inglês, a gente não tinha condição de contratar
pessoas. E nós tivemos que peitar isso e desenvolver. Então a gente estudava os repertórios, estudávamos a letra para saber o que os irmãos estavam cantando, né? Fazíamos os playbacks na época, porque a gente não tinha banda. E, né, o coral era muito grande. O coral lotava um ônibus. A gente sempre saía de ônibus para ministrar, porque não cabia todo mundo, né, numa van. E, enfim, a cada ministração, a cada igreja era uma experiência, né, nova. E para o Brasil, como era uma coisa nova, e o Brasil estava querendo um fôlego novo, né, um mover novo nesse sentido, os irmãos foram vendo que nas letras e na ministração e nos testemunhos e na ministração da palavra, só o estilo era diferente, era mais vivo, mais animado, né, expressivo, colorido e animado. Mas a ministração da palavra e o conteúdo era muito profundo, era muito sério. E nós, enquanto jovens, e alguns até moços, né, moçada, nós estávamos vivendo assim algo incrível da parte de Deus. Então, nós tivemos muita coisa contrária, muito bloqueio, muita gente assim realmente falando mal, jogando pedra, mas nós tivemos muito mais gente nos levantando, nos ajudando. Tanto é que nós tínhamos, o Cadmiel chegou a ter um tempo que nós tínhamos a agenda de 1 ano lotada. A gente só tinha agenda para 1 ano e poucos meses depois, data para poder ir em algum lugar. Que ano isso mais ou menos, Michael? Que ano? A gente tá falando... Nós começamos em 97. Em 96 a gente já estava orando. Em 97 a gente começou o trabalho. Então esse período de 90 e pouco, 2000, foi todo esse período nós tivemos viajando. Aquela gravação com a Oficina G3 foi 2003. Eu não me lembro as datas. 2003, se eu não me engano. Né? Eles eram da MK na época. Isso, foi um marco, assim, né? Um coral negro cantando com Oficina G3. Foi um marco. Eu lembro até uma coisinha, como é que é? Os meus sonhos, o vento não pode levar a esperança que encontrei no seu olhar. Ixi, maravilhoso. Eu sou muito fã da Oficina G3. Nossa, eu não sabia que essa música tinha sido gravada com o Cadmiel. Sim. Eu conheço a música, mas eu não sabia que era o Cadmiel. Olha que legal. Cadmiel, meu filho. Mas assim, você tem uma música aí do Cadmiel, um refrão, uma coisa que te marcou, que você fala assim, olha, essa música explica muito bem a nossa história, me marcou muito. O Cadmiel tem várias músicas que a gente cantava, né? A gente cantava muito repertório americano mesmo traduzido. Não tem como falar. A gente cantava música de corais como Hezekiah Walker, Milton Bronson, os corais tradicionais, né? Reverend T.D. Jakes, quem mais na época? John P. Enfim, nossa, muitos corais antigos, muita corais gente. Também que não eram conhecidos, mas que a gente gostava da música e a música falava ao nosso espírito. Mas eu acho que quando nós começamos a compor, porque o Senhor começou a falar que nós íamos compor, né? E de repente, realmente, o Espírito Santo vinha sobre nós e a gente começava a compor. E eu fui uma das pessoas que comecei a compor. Então nós tínhamos canções como do CD antigo, que é um CD até que a gente não conseguiu lançar. Eles lançaram um CD só e não sei se essa canção entrou. Mas tinha uma canção minha que era É hora de união, de levantar e ajudar o seu próximo. Deixa eu te estender a mão, tocarei também seu coração, é somente acreditar. Enfim, essas canções. A outra canção que era do Newton, se não me engano, eu quero louvar aquele que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Então, muita canções assim, marcantes. Essa nós cantamos muito ali na nossa igreja. Essa é Rocha Eternal. Rocha Eternal. Rocha Eternal. Cantamos Deixa eu demais. contar pra vocês como é que foi a Rocha Eternal. Nós estávamos em Campinas e o Sesc trouxe um coral de negros, porque na época, em 97, quando a gente começou, nós estávamos precisando de confirmações e afirmações de Deus, né?
E seguimos orando, enfim, a gente orava muito, nós orávamos muito, gente, orávamos muito. Nós ensaiávamos muito e orávamos muito, demais, né? E aí Deus começou a trazer uns grupos de americanos para o Brasil e de alguma forma, às vezes eles nem iam passar, acabavam desembocando em Campinas. Porque a gente não tinha dinheiro para vir para São Paulo, a gente não tinha dinheiro para nada. E aí alguma coisa acontecia, eles iam para Campinas e geralmente era de graça. E aí, numa dessas oportunidades, bem no comecinho do Cadmiel, acho que a gente tinha poucos meses, uma coisa assim, o Sesc trouxe um coral de Nova York para o Brasil. Eles iam fazer São Paulo, Rio, acho que Minas, Curitiba, eu acho. E acabaram indo para Campinas, porque o bispo da Catedral Católica lá tinha um relacionamento com alguém que estava trazendo eles, com alguém do Sesc. E eles eram um coral de uma igreja pentecostal louca, nervosa do Brooklyn, Nova York. Pegava fogo, aquele bispo já tinha assistido, e ele era católico. Já tinha assistido, para ele era um show gospel, né? Uma missa gospel. Lá em Nova York, ele ficou passado, enlouquecido. Aí quando eles vieram, eles venham cantar aqui na catedral, né? E, enfim, eles foram cantar lá naquela catedral e era um grupo assim, a maioria deles eram senhores, né? Senhores mais de idade, senhores mais maduros, poucos jovens, muito poucos jovens, a maioria era, mas tinha assim, acho que uns 30, eu acho, umas 30 pessoas. Olha, eu vou te dizer, eu era bem novo. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu passei mal num culto, de tanta emoção na minha vida. Eu sei que ficou aquela expectativa, vai ter um coral de negros hoje aí, você tá sabendo, um coral de Nova York, não sei o que, saiu até numa revista lá. E vamos assistir. Eu sei que todas as igrejas evangélicas que puderam lotaram aquela catedral lá da Nossa Senhora, lá de Campinas. Nós entramos tudo, mandaram cobrir os santos, e a gente entrou lá pra dentro, ficamos lá no meio dos santos, e aquele coral entrou. Meu filho do céu, eu quase tive uma parada cardíaca. Não, eles já na entrada deles, no visual deles, você já fala, gente, é outro planeta. Né? Porque o americano já é diferente e os negros americanos, eles são mais diferentes ainda. Né? Porque eles não têm essa coisa que a gente tem de Brasil, né? Na época ainda, a gente era mais tradicional ainda. Mas as irmãs já tingiam o cabelo de loiro, de mecha vermelha, já usavam uma zonhona e não sei o quê. Mas uma coisa chamou muito a atenção. Eles gostavam muito de brilho, né? De acessórios, as irmãs, penteado, não sei o quê, anel. Mas eles não mostram o corpo, né? Todas as irmãs, nenhuma tinha decote. Todas elas com saia assim abaixo do joelho, na altura da batata, da perna ou da canela. E os irmãos também de roupa normal, né? Social, ou enfim, blazer, semi-social, enfim. Então eles muito espalhafatosos, mas não mostram corpo. Não tem sensualidade em nada, sabe? E a gente ficou assim, entre uma coisa e outra. Mas quando esse povo começou a adorar a Deus, meu filho do céu. Olha, eu vou fazer 40 anos. Eu acho que eu tinha quando na época? 14 anos. Depois a gente até ficou amigo deles, né? Depois com o passar do tempo, que a internet foi ficando mais forte no Brasil, a gente acabou até pegando amizade com alguns deles. Eu sou amigo do organista daquele coral até hoje, ele tá bem senhorzinho hoje. Mas quando aqueles irmãos abriram a boca, irmãos, vou te falar, que eles começaram a mandar louvor pra cima da gente e pro céu. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que ia acontecer. Nós ficamos loucos, nós enlouquecemos ali dentro daquela igreja católica. Diante de Deus, nós perdemos o rumo. Porque eles começaram a louvar a Deus assim, e uma canção mais profunda que a outra, aquilo ia subindo, e os irmãos iam vindo, umas irmãs iam vindo, fazendo aquele solo, e começava um agudo aqui, um raio de voz ali, um grito aqui, um glória a Deus aqui, um aleluia lá, e não sei o quê. De repente, nós plateia, aquele lugar estava lotado de gente, né? De público e de crente. Nós começamos assim, realmente, a gente não tinha reação, a gente estava em choque. Porque aquilo para nós no Brasil era liberdade demais de adoração. Sim. Era
extravagância demais para Deus, e nós amamos aquilo, porque rompeu. Tipo, é isso mesmo. A gente acha que é isso que Deus merece. E, né? E eles davam. E, irmão, enfim, daqui a pouco aquele louvor começou a levar para uma explosão. E quando explodia aquela glória de adoração, aí ninguém não segurava mais. Porque aí era neguinho pulando, era neguinho dando glória, já os americanos já agarraram conosco, e línguas estranhas, e sapateado, e dança no espírito, e aquelas irmãs começaram a marchar, e sapato que voa, e glória a Deus, e profecia, e mão na cabeça, mão no peito, e brasileiro caindo no chão, e americano gritando, chorando, e banda tocando. Olha, irmãos, mas virou um auê, mas um auê de glória aquilo ali, né? E nós ficamos, eu fiquei louco. Falei, Jesus, se eu fosse crente, eu vou ser isso aí. Que menos que isso eu não quero, não. Porque eu prefiro ir pro mundo ganhar dinheiro. Deu pra imaginar essa cena, não deu, Alex? Eu acho que deu. Deu pra imaginar essa cena. E eu acho muito legal você contagiar outras pessoas. Nossa. Porque você tá ministrando, mas você tá chamando a pessoa pra vir jogar com você. Vamos falar o claro aqui. A gente até comentou esses dias de pessoas que às vezes é demais, mas pessoas que é de menos. Que não quer bater uma palma, que não quer glorificar. E eu imagino essa cena porque foi o que me cativou a gostar do ministério do Michael. A primeira vez que eu vi o Michael foi na Iarca, há uns 10 ou 11 anos atrás. Mais ou menos, deve ter esse período já. E eu lembro que eu tava junto com o Danilo. Inclusive um abraço pro Danilo, se ele estiver assistindo aí. Danilo. E nós sentados ali olhando aqui, chegamos numa igreja, fomos convidados. Eu falei, Danilo, tem um casal de amigo meu, o Rodrigo e a Tamires também, se estiver assistindo, um abraço. Convidaram a gente pra ir numa igreja ali em Alphaville, Iarca. Vamos lá? Ele falou, vamos. Meu pai levou a gente lá, meu pai e minha mãe deixaram a gente. Sentamos ali todos tímidos e de repente começa a chegar umas irmãs com uns chapéus gigantescos. Aí chega outra, o pessoal começa a passar o som ali, a gente, que tá acontecendo aqui? É diferente. E o Michael foi ministrar louvor. Eu lembro até hoje, o Michael, ele tava de dread nessa época, e um paletó bem brilhoso, preto, assim. E nós olhando, falando, o que tá acontecendo ali? De repente, quando a gente se deu por conta, nós tradicionais, meninos mais tradicionais ali, nosso ensinamento era bem diferente daquilo. Quando a gente viu, a gente tava glorificando, já tava ficando em pé, já tava balançando os braços e adorando. Sim. E sentindo a presença de Jesus. Ah, sim. E aquilo ficou marcado. Então, quando a gente voltava por Jesus, mas a gente já voltava naquela sede de falar assim, eu quero ver esse coral ministrando. Cadê aquele rapaz? A gente não sabia o nome ainda. Cadê aquele rapaz do terno brilhoso? Cadê aquele rapaz? Aí o Michael chegava e ia cantar, a gente, ele tá aí. E a gente foi se aproximando ali do pessoal, frequentamos por muito tempo ali. Vários cultos, vigílias. Mas eu posso dizer que aquilo me marcou. Que eu fui contagiado por aquele movimento. Que é exatamente isso que o Michael tá falando. É uma glória tão forte, é uma entrega tão forte, que quem tá ao redor não vai ficar ali só sentado e perdido. Contagia. Mas assim, eu digo que não, Deus ele é multiforme e a graça dele é, né, ampla. Então não tem, esse é só um estilo, né? Sim. Esse é um estilo que é resultado de uma cultura, de uma história dos negros americanos que contagia a gente, que, né? Tem tudo a ver com Pentecoste, tem tudo a ver com dor e sofrimento e superação. Mas a multiforme graça do Senhor, ela te contagia, porque ele estando no estilo, é ele, né? E a graça e a palavra estando no estilo, ela vai te fortalecer, ela vai te transformar. É óbvio que tem estilos que são mais livres e falam mais com a gente, se adequam mais a um determinado tipo de pessoa. Mas eu costumo dizer, eu adotei esse estilo porque foi o que Deus me trouxe, né, para me salvar, para me manter. Mas não acho que é o estilo onde Deus habita. Né? Eu acho que é um dos estilos onde o Senhor usa, se agrada e recebe, né? Mas eu amo esse estilo aí, eu tô nele. Eu digo mais pela alegria, né? Eu digo mais pela alegria, porque a entrega, assim, né? Isso, a entrega. É a Porque liberdade. o que marca mesmo não é questão de, por exemplo, o que me marcou foi a roupa, foi o cabelo, foi... Não, legal, diferente, eles usam aquilo. Mas a alegria, sim, eu acho que independente do que você veste, do que você... se você pente o cabelo pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, se você é gordo, magro, negro, branco, homem ou mulher, é alegria. A alegria de estar na casa de Deus. Sim, de sim, sentir sim. a presença do Espírito.
Sim, sim, sim. E às vezes nós somos muito fechados a isso, né? Mas o ensino que eles têm, o ensino que a gente recebe, ele também passa por transformações. E às vezes, assim, eu vejo que o brasileiro, ele é muito retraído porque eles foram muito podados muito tempo em coisas que eram muito importantes num passado muito passado, e depois não houve uma mudança e continuaram com essa conversa. E aí novas gerações começaram a vir e eles continuaram mantendo aquela conversa, né? De, não pode boné, não pode isso, não pode aquilo. Tem lugar que pode cavanhaque, que não pode barba, que não pode... E eles mesmos, eles fazem uma confusão entre eles. Um não entende o outro. Um lugar pode bigode, o outro não pode barba. O outro pode rapar a perna, o outro não pode sovaco. O outro não pode o esmalte, mas pode uma base. Quer dizer, não pode o esmalte, mas pode a base. Então, assim, é uma confusão de situações. E as pessoas que estão no mundo, eles não estão querendo isso, não. Eles estão querendo Jesus. Eles estão querendo saber de Jesus. E, às vezes, a gente atrapalha, né? A gente atrapalha a salvação deles com essa palhaçada toda, essa carga toda que a gente insiste que foi importante em outro tempo, mas o Senhor, ele está fazendo uma nova coisa. Enfim, quem entender vai avançar no reino. E essas mudanças, né? O Brasil sempre foi... Teve um convidado nosso que falou a respeito disso, né? Sobre as passagens. O Brasil acaba sempre pegando atrasadas coisas lá de fora, né? E o que acontece no nosso cenário musical hoje? Tem a questão do worship, tem a questão das músicas mesmo, que se transformaram muito do que era há um tempo atrás, né? Tem a questão dos anos 80... Mas também tem a questão dos anos 2000, que veio muito forte o black e tudo mais. Hoje nós chegamos no momento em que o worship domina tudo. O que é isso? Tudo evolui. Tudo evolui, né? Porque quando eu era pequeno, o tipo de música que tinha mudou totalmente, né? Quando eu era adolescente, era mais Ademar de Campos, que eu tive até a alegria de trabalhar com ele lá ali no musical da Rua Azusa, com o Ministério Giovanni Si, né, aqui em São Paulo, ali na Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro. Uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu era bem novinho, ele que bombava as músicas dele, né? Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Outras canções, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos, aliás, eu amo essa música. O seu santo nome, enfim. Então tudo evolui. E agora tá essa onda de worship, porque é uma característica do Brasil. O Brasil, ele não trabalha vários estilos ao mesmo tempo. Ele vive de ondas de moda, né? Isso é no meio secular e também isso também estende para a igreja. Não por exemplo, o Brasil tem hora que o sertanejo tá pegando fogo no secular, né? Depois o samba, aí depois atualmente era o funk agora também já tá indo, né? Aí volta o sertanejo, ele volta renovado, aí vai o sertanejo, volta o samba, volta renovado, né? E volta um Tiaguinho da vida, e vai voltando essa molecada e vai se renovando, eles vão se mexendo. E no evangélico, no meio cristão, praticamente a mesma coisa, porque é da cultura do país, né? Uma hora o forró tá bombando, a Cassiane, Lauriette, né? E aí elas cantam uma música popzinha, mas mantém aquele sertanejo, aquele forrozão, né? E tudo mais. Aí depois vem uma onda de Batista da Lagoinha, né? O Ana Paula Valadão, né? Andando ali de leão, aquela coisa que ele mover e tudo mais. Enfim, depois vem Renascer Praise, né? E isso tudo vai tomando conta do país, né? Pode ser chamar de mover, mas também tem a ver com cultura, tem a ver com um modismo, né? Isso pega, todo mundo canta, aí desgasta aquilo que a gente chega um período que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais cantar Batista Lagoinha, não aguenta mais cantar Renascer, não aguenta mais cantar, enfim, forró. E o black também, entendeu? Então tudo passa por isso, para evoluir. E agora o worship é a mesma coisa.
veio forte, saiu o black, foi ficando, o forró já tinha ficado, sertanejo, aí entrou o black, veio com aquela força, todo mundo grava, aí aparece coral para todo lado, e não sei o que, todo mundo grava umas participação, vem Soraya Moraes, e vem outros, e aí começa todo mundo entrando, é black, black. Daqui a pouco começa a mudar o cenário, aí vem o worship, forte, 3 notas, não precisa estudar muito, né? 20 minutos a mesma frase. E enfim, e aí vai, né? Essa casa é tua, deixamos ela para você. Se a casa é dele, por que a gente deixa a casa para ele? Se a casa é dele, então tem umas coisas que a gente fica perguntando, né? Senhor, a casa é tua, então não tenho que deixá-la para você. Eu que tenho que saber me colocar aqui na tua casa como filho, mas eu tenho que saber o meu lugar. Enfim, eu não vou tocar nisso aí porque já dá um pau. Mas, enfim. Aí mudou também a linguagem, porque a geração mudou. Hoje é uma geração mais internet, uma geração mais YouTube, uma geração mais prática, a geração McDonald's, né? Uma geração tudo rápido. Então a música também é rápida, né? As composições é rápida, tudo. O louvor também perdeu a profundidade, né? Aumentaram as repetições, perdeu o conteúdo profundo, né? Perdeu uma essência bíblica, teológica, uma base mais profunda, ficou um pouco mais no superficial, mas é rápido, é bonito de fazer, fácil de tocar e todo mundo vai. Então, mas também já está passando. E oremos para que venha algo que seja também no espírito, né? Não digo que não desprezo, tá? O que eu estou falando não minimaliza, né, o tempo e o efeito, né? Como Sim. Deus usa cada estilo. Só estou dizendo que nós temos que estar abertos. Legal. Aí chegamos, saindo do Coral Cadmiel, você vai direto para o Coral Resgate? Como que é essa história? Saindo do Coral Cadmiel, eu começo a vir para São Paulo, porque eu descubro a igreja que eu congreguei 20 anos, né? Que é a COGIC. Uma igreja americana que nós descobrimos que tinha aqui em São Paulo. Essa igreja desse pessoal desse coral tinha essas unidades aqui em São Paulo, lá no Patriarca, né, Zona Leste. E aí eu começo a vir para cá, aí eu comecei a reger um coral nessa igreja, que foi o primeiro coral dessa denominação, depois de muitos que a gente formou. Esse coral começou a gerar muitas convenções e congressos da igreja, porque os americanos começaram a vir e a gente tinha que fazer os congressos e convenções, e só o coral tinha 120 pessoas na época, né? Era muita gente. E aí, depois que eu estou acho que uns 2, 3 anos na igreja, o pessoal do Coral Resgate, eles entram na denominação, que eles eram de uma outra igreja. Da igreja Resgate mesmo, eles Resgate para a Vida, né? Resgate para a Vida somente, é. Isso. O pastor Ivo, hoje ele é bispo, né? Na época ele era pastor. Os filhos dele dirigiam um coral. Quem regia o coral na época que eu entrei era o Gustavo Mariano, que ficou ainda muito tempo. E os seus irmãos ali, né? O meu amigo Alexandre Mariano, que faleceu agora de Covid há pouco tempo. Denise Mariano, Ruth Mariano e todos os nossos amigos ali. Então eu entrei. Antes deles, eu fui fazer participação no Dádiva Team, porque o Sérgio Sass me viu cantar no Pedra Viva, aí me convidou para entrar no Dádiva Team, que era um grupo que ele tinha montado, porque ele tinha saído do Coral Raiz na época. Aí depois, quando ele já tinha montado o grupo, a gente estava já começando a ministrar em vários lugares, ele voltou para o Raiz Coral e nós voltamos junto com ele. Aí ele enfiou todo mundo no Raiz Coral, nós ficamos um tempo no Raiz Coral. Aí, então o Raiz Coral é antes do Coral Resgate ainda? Sua participação? Raiz Coral era antes. Aquela música é sua, aquela Eu Deixo a Tristeza? Sim. E o Coral Resgate, o Raiz Coral fez essa gravação? Sim. Eu gravei com Raiz Coral essa música, cantei um tempo ainda com eles e depois fui pro Resgate. Ah, entendi. Aí, como os ensaios do Raiz eram longe, porque era no Capão Redondo, e era longe, eu morava na Zona Leste, e o Coral Resgate era do lado de casa, né? A igreja. Aí fui congregar com o pastor Ivo, porque ele tinha entrado na denominação da COGIC, e aí nós começamos a trabalhar o Coral Resgate, que ainda era mais uma mocidade, né? E aí nós começamos a dar maior identidade de coral gospel americano,
Eu ajudei nesse processo, até na igreja também. Eles me receberam, também me ajudaram muito nessa parte de abraçar, assim, que eu era um jovem sozinho em São Paulo. E aí o coral começou a... Né, nós entramos forte com estilo, com oração. Eles oravam muito, nós orávamos muito. E o Bispo Ivo, enfim, tinha uma teologia muito, né, forte, pesada e simples. Então a gente ficava maravilhado com aquilo. Aquilo ali foi nos dando força para crescer. Começou a gerar frutos. Começamos a ministrar também em todo o Brasil, São Paulo, e começamos a compor, e aí eles começaram a gravar. O Maico faz parte dos melhores momentos dos corais, né? Todos os grandes corais que a gente... Ele é dos melhores momentos do Cadmiel, melhores momentos do Raiz Coral, melhores momentos do Coral Resgate. Ô, Maico. Não, Coral Resgate não. Quando o Coral Resgate estourou, que eles assinaram com a Warner, se não me engano, eu tinha saído. Falei, podia ter ficado mais um pouco. Maico, dá uma palhinha pra gente de Assenta-te no Trono. Oh, yes. Meu coração, Pai, é um altar a ti, Senhor, e eu me ofereço a ti, sacrifício agradável a ti. Eis minha voz, Pai, toma e usa como queres tudo que há em mim. Minha voz, minha vida eu dedico a ti. Nada pode me separar de ti, nem luta ou provação, pois é teu totalmente o meu coração. Nem riquezas ou mansões, nada pode habitar em mim, pois em mim há um trono, Pai, para te adorar, Senhor. Assenta-te no trono do meu coração, Pai. Oh, thank you. Glória, sinto Deus aqui. Aleluia. Santo, santo. Vem, governa sobre mim. Oh, aleluia. Vem, governa sobre mim. Assenta-te no trono. Aleluia. No meu coração, Pai. Vem, governa sobre mim. Governa sobre mim. Te amo, como eu te amo, Deus. E vai embora. Meu Deus. Glória a Deus. Olha só. Forte. Oh, aleluia. Caramba. Aleluia. Coisa linda. Glória. É muito legal que... Aleluia. Glória a Jesus. É. Nós tivemos a oportunidade de vir com o Michael no carro e conversando, e ele é assim... Ele sente Deus e ele, em qualquer lugar, Exatamente. ele dá lugar mesmo pro Espírito Santo, e isso é lindo de ver, muito lindo de ver mesmo. Ah, meu filho, se não for Coisa assim, a gente linda. vai pro mundo. Aham. Ou a gente se joga ou então para de graça. Meu, isso é muito, Muito bom. É o que eu tento transmitir, eu tento passar. Porque a gente fala isso quase do podcast. Você vai pro estádio de futebol, se você não quiser comemorar o gol do seu time, Fica não em casa. torça. Não torça. Vai pro show stand-up, faz não outra quiser coisa. rir. Vai pra igreja, não quer adorar, Não vai faz, pra não igreja. faz sentido. Não é? É isso aí, você muito- pregou É tudo. importante. Mas a pior pessoa que existe não é nem a fria nem a quente. É a É a morna. morna do meio, né? Não é verdade? É verdade. Porque- Pelo menos a fria fica em casa. Exatamente, eu não quero e acabou. Eu quero, mas eu quero muito. Não é, Então, não é isso, isso? isso é muito importante. Que Que maravilhoso. delícia, que muito Michael, você é um cidadão do mundo, né? Você já viajou bastante, foi para vários lugares, a gente tava conversando sobre isso um pouco. Conta aí sobre suas experiências, morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra, África. Eu sou um apaixonado pela África. Conta um pouco sobre todas essas experiências. Deus, na época que a gente congregava na Cogic, lá naquele tempo, Deus começou a falar muito forte que eu ia viajar, que ia viajar e viajar. E eu achava que os profetas eles eram loucos, porque achava assim, a pessoa via uma pessoa cantando, já tá com uma viagem já, né, na cara dela, porque vai saber se vai viajar mesmo ou não, né? Só Deus que sabe. Mas a pessoa já viu uma outra cantando e já joga isso. Então eu ficava meio assim.
E aí, mas um dia eu lembro que a gente estava no culto e eu queria muito ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos para mim era o objetivo, né, o foco. E aí uma irmã, no momento de avivamento lá da nossa igreja, que a gente chama de Praise Break, que é um estouro de adoração, de glória, que a gente começa todo mundo a dançar no espírito e pula e dá glória, e a banda toca, e aí todo mundo perde o rumo. E aquela glória vem, e essa irmã veio dançando no espírito, e aí me tocou e profetizou sobre a minha vida que eu iria para a Europa antes de ir para os Estados Unidos. E aí Deus deu um sinal lá de uma mala vermelha que eu tinha em casa, que ela não tinha como saber de forma nenhuma, e ali eu tombei, fui ao chão. Eu sei que deu uns 3 meses eu estava descendo na Inglaterra, né, da palavra dessa irmã. Passei numa audição para um trabalho, e o ensaio era na Inglaterra, em Londres. Aí fiquei lá, trabalhei 2 contratos, estudei, fiz musicais, né, porque era um trabalho secular, da área de musicais. Então eu envolvia a parte teatral, a parte de atuação e a parte de música junto, né? O pessoal que conhece musical deve saber, né? O Rei Leão, essas coisas assim. E aí eu fazia o Rei Leão, fazia o Simba, já depois de adulto, nessa história. E ali comecei a fazer muito, comecei a estudar, né? E voltei outras vezes para a Inglaterra, vinha para o Brasil e voltava para a Inglaterra, acabei estudando musical e acabei me formando em teatro musical. Hoje eu sou diretor também de peças, tenho 3 peças escritas, uma peça que eu fiz já aqui em São Paulo, ali no MASP e em outros teatros, enfim. E aí nasceu essa parte da Inglaterra. Depois voltei para o Brasil, gravei o CD Sobrenatural. Foi a época que eu estava aqui na Renovação Cristã em Alphaville, com o Coral Renovation. Até agradeço e mando um abraço para quem era da época, um beijo. Foi uma época, nessa época foi muito bom. Depois saí do Brasil, gravei um outro CD que foi a minha Dom Me Dê Poder, depois de alguns anos. Aí depois desse CD fui numa missão, uma equipe da minha igreja da Cogic foi para a África, né, visitar os irmãos lá, e eu fui junto. E ministramos, levamos medicamento, roupa, comida, uma série de coisas, e fizemos, né, a missão lá com os irmãos lá. África, incrível também, incrível. Até sobre a África eu queria falar uma coisa, que a África são 2 extremos, né? Ou eles são muito ricos, ou eles são muito pobres, né? E dali no meio tem de tudo. Então, mas uma coisa que me marcou muito na África foi o dia que a gente chegou, que nossa van chegou, nosso micro-ônibus chegou, e aí os irmãos começaram a sair de dentro das casas e das tribos e cantando, né, em vozes, e batendo palma, e dançando, e batendo o pé no chão, e aquele poeirão ia subindo, e eles dançando, e começaram a bater na van, e fazer percussão, e bater a mão, e as irmãs, aqueles turbantes, aquele saião, e batia o pé, e levantava, e pulava, e os irmãos também, e aquele sol, e aquela pobreza, e aquele... Olha, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Esse foi um outro momento também que nós fomos impactados. Como que as pessoas podem adorar no meio da dor? Como algumas pessoas amadurecem a um nível assim de adorar a Deus independente da situação, da dor, da realidade. Porque aquelas pessoas possivelmente não tinham comida, não tinham comido alguns dias na semana, alguns sim, alguns talvez não tinham condições, eles não tinham condições sanitárias, sabe? Eles estavam de pé no chão, muitos não tinham sapato. Meu Deus. E dançando e recebendo a gente. Eles estavam louvando a Deus para receber essa comitiva. Sabe, a igreja brasileira tem muito a aprender com outras culturas, né? E eu acho que isso deixaria a igreja brasileira mais madura, né? E melhoraria muito a relação dela com o mundo e com Deus e com a adoração.
E a música, você falava agora, eu lembrava da música O Que Eu Mais Temia, né? Dá uma palhinha pra nós. O Que Eu Mais Temia nasceu de um testemunho muito dolorido também. Uma fase, eu estava aqui em Alphaville, muitos problemas, e eu estava praticamente em depressão. Meu Deus. Né? E aí nasceu essa canção. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. O que eu mais temia me fez vencer. Toda aquela dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. Eu acreditava e eu não conseguiria, oh thank you Lord, vencer todas as barreiras, ou ver a luz do dia. Te amo, Jesus. Glória. Mas lá no fundo do meu vale, Jesus me estendeu a mão. Ele disse: filho, oh filho, me abraça e vem. Eu sou a solução. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. O que eu mais temia me fez vencer. Toda aquela dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. Glória a Deus. Glória a Jesus. É lindo demais. Nossa, essa música me dá muita força. Sim, essa é a verdade. sim, Eu acho que esse disco mesmo me ajudou muito, né? Aquela canção Aleluia. Voltei Pra Te Adorar. É uma coisa assim que mexe muito comigo. Tem outra que a minha esposa ama, que é Alguém Adora. Nossa, Adora, é alguém são adora. músicas que mexem muito com a gente ali, que nos dá muita força em momentos em que a gente fala, meu, que dificuldade, que complicação. Tanto que eu vou pedir uma palhinha. Toma uma água aí, Michael. Come um Glória. salgadinho que eu vou rapidinho aqui. Eu quero agradecer, aproveitar aqui a oportunidade. Sim. Agradecer ao nosso amigo Wagner, da Mindset Print, que nos enviou esses presentes lindos aqui, essas canecas personalizadas. Então, você quiser fazer uma Olha. camiseta, um boné, uma caneca personalizada, chama o Wagner lá. Nós vamos deixar o arroba dele aqui, é Mindset Print, tá bom? Deus abençoe, Wagner, por esse presente. Foram os nossos primeiros presentes aqui Sim. no programa, né? Glória a Patrocínio. Deus. E você quiser patrocinar a gente, ajudar a gente, por favor, não se sinta envergonhado, nem com medo, ajude, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de chamar mais um amigo para assistir, porque o que nós estamos aprendendo aqui hoje, o que nós estamos sentindo aqui hoje, tem que ser compartilhado. Que honra, que honra, que honra. Tem uma música que eu vou pedir pro Michael, que, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, mas eu tenho quase certeza que eu estava no culto quando ele falou assim, ele pediu pro ele pediu pro rapaz lá na época dar uma nota, me dá uma nota aí, uma canção que eu quero ministrar sobre a igreja. Michael, ele deve ter N experiências, né, mas eu estava nesse culto. E ele falou assim, me dá uma nota aí assim. Aí ele falou, quero ministrar sobre sua vida, que Deus mandar aqui agora, em cima dessa nota. E ele começou, aprendi a confiar em Deus. Muito lindo. Aí eu não me controlei, cara. E eu queria que você desse uma palhinha dessa música, porque foi algo que falou muito ao meu coração. Essa música é bonita demais. Sim. Essa música ela também Desculpa te cortar, ela tem um clipe nos Estados Unidos, não é isso? Não é essa música? Essa música tem um clipe, mas foi aqui na Sé Ah, tá. que eu gravei. Qual que é aquela que você gravou no Nos exterior? Estados Unidos eu gravei Vencer em Washington.
Vencer, vencer, chegou a minha hora. Vencer, chegou a minha vez. Em Washington, aí gravei na Flórida, gravei o nome Jesus está sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, todo mal tem que sair. Gravei na Flórida. E essa canção que você está falando, eu gravei aqui na Sé, que é aprendi a confiar em Deus depois de tudo que eu passei, depois do quanto eu chorei, aprendi a confiar em Deus. Se eu chorei ou se eu sorri, Jesus me trouxe até aqui. Eu pensei que eu iria enlouquecer. As portas estavam fechadas, não havia mais saída. Eu perguntei, meu Deus, onde é que está você? Lá no fundo da minha alma, uma voz me disse, eu ainda estou aqui. Aprendi a confiar no meu Deus. Ei, glória, Ele não é como o homem, não. Ele não falha, Ele é fiel. Aprendi a depender de Deus. Quando todos se vão, Ele é o único que fica. Glória a Deus. Leva a dor, me abraça e me compreende. Ele é fiel. Meu Deus, você que tá em casa, você que tá nessa live aí que o Michael tá fazendo, a presença de Deus tá forte nesse lugar. É gostoso demais. Muito bom. Porque você escuta assim, ó, se eu chorei ou se eu sorri, foi Deus quem me trouxe até aqui. E a gente questiona, sempre a gente quer questionar assim, tem um espinho na carne, a gente fala, mas cadê Deus? Mas cadê Deus? Ele tá ali em todo momento. Deus, ele não falha. Ah, filho, mas espinho na carne, eu sou espinheiro. Eu sou o Paulo. Eu acho que eu sou um cacto. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu louvo a Deus, não reclamo mais não. Tá certo. O Senhor diz, a minha graça te basta, eu levo. Amém. Michael, você vai fazer uma live hoje, que no caso, no dia dessa gravação já vai ter acontecido, né? Quando sair o vídeo vai ter acontecido. Sim. Mas você vai procurar nas redes sociais do Michael, e é um assunto que é muito importante para os nossos dias e poucas pessoas falam, né? Que é sobre o racismo. A gente começou a falar isso no começo dessa entrevista, mas eu queria voltar nesse ponto, porque você vai, aproveitando que você vai ter essa live, vai passar todo esse conteúdo, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como que ainda existe nos nossos dias de hoje esse preconceito, esse racismo, até propriamente dentro das igrejas? O processo do racismo no Brasil, ele é histórico, é estrutural, como a gente conhece, e não tem como. As pessoas que estão dentro do país estão envolvidas nessa história, nesse processo. E a igreja brasileira, cristã evangélica, ela está envolvida nisso desde a sua fundação aqui dentro, né? De forma muito ruim lá no começo, porque as igrejas evangélicas que se estabeleceram aqui eram igrejas com pessoas e líderes que tinham escravos, não é? Então, igrejas batistas, igrejas presbiterianas históricas, igrejas luteranas, eram igrejas históricas que tinham escravos, porque era moda na época, todo mundo tinha escravos. A gente está falando de 300 anos de escravidão, né? Então, quando a igreja começa a vir, os missionários começam a vir dos Estados Unidos e Inglaterra para o Brasil, essa é a cultura da realidade, né? Católicos tinham escravos, evangélicos tinham escravos, todo mundo tinha escravos. Se era branco, você tinha escravos. Se você tinha dinheiro, né? Tinha status. Só que o movimento abolicionista americano começou a fazer pressão
para que, né, essa condição começasse a ser mudada. Foi aí que veio todo o processo de libertação, mas o Brasil foi um dos últimos países, se não foi o último país, a libertar os seus escravos. Então, nós temos 300 anos de escravidão no Brasil para 100 e poucos anos de libertação. Então, é muito recente. Meu avô tem 90 anos. Quer dizer, mais um pouco, meu avô ele é filho do ventre livre. Né? E nós temos muitas pessoas, inclusive, que são vivas no Brasil, que são frutos do ventre livre. E elas são frutos direto. Elas têm... Então a história é muito recente. A igreja cristã evangélica dentro do Brasil, ela fez parte disso. E as mudanças do país, em todo sentido, também afetaram a igreja. Que a igreja é um órgão dentro da nação. Né? E só que na evolução e na transformação das coisas, a igreja ela foi ficando para trás. Como ela sempre vai ficando para trás, ela sempre evolui tardiamente, né, com relação às coisas, até por temor e receio do novo, né, e preocupação com o que é do mundo, o que é do diabo, não sei o quê. E numa dessa ela vai ficando para trás em vários processos também, no bom e no ruim. E nesse processo ela manteve dentro de si uma cultura, né? Porque é estrutural do país. As pessoas que vão para a igreja são elas que estão na rua, no dia a dia. Somos nós que estamos na rua. Se você é branco, pardo ou negro, na rua você é sociedade. Sim. Você reage como tal. E dentro da igreja, eles acabam respingando essa cultura sem perceber, ou percebendo, de má fé, ou às vezes nem tanto, mas acabam fazendo isso, né? E aí a falta de representatividade de negros em liderança no Brasil faz com que a maioria dos negros brasileiros eles migrem para religiões de cultura africana, né? Matriz africana, porque tem maior representatividade, eles veem líderes, eles veem aceitação, eles veem uma recepção diferente, né? Enquanto que na igreja cristã evangélica a maioria dos líderes são de gente branca, não há uma representatividade e a aceitatividade, ela é gradual, demorada, não é tão espontânea. Agora tem melhorado um pouco, mas muito, muito ruim ainda. E eles recebem mais famílias que são tradicionais. Por exemplo, se você é um casal que você entra numa igreja e você fica 30 anos ali, você tem filhos ali, netos aí, eles te compreendem, eles te sabem lidar com você, né? Mas assim, não se toca muito, né, com esses negros da igreja, no assunto e tudo mais. E às vezes o que acontece realmente é que as famílias dos negros elas vão ficando ali apagadas, vão participando do que tem que participar e vão ouvindo a palavra e vão dando glória a Deus. Alguns negros ascendem à liderança, né? Alguns negros, se você tem dons e talentos, cantam, você é mais recebido, né? Se você só ora, você vira uma irmãzinha preta de círculo de oração que fica ali apagada e algumas irmãs te oprimem. Enfim, se você é uma moça jovem, bonita, né, ou você vai casar sempre tardiamente, porque a maioria dos outros sempre estão atrás das irmãs brancas de cabelo comprido, liso ou encaracolado, como é que fala? Aqueles cabelos, enfim, cascata, e aí eles não têm visão para negra de trança ou para negra do cabelo crespo, né? Porque também as negras não podiam alisar o cabelo na igreja, não podiam pôr aplique, peruca nem nada, porque eles ainda falavam que isso era vaidade, era do diabo. Então as branquinhas sempre casavam primeiro, passavam antes e as irmãs iam ficando. Então é uma série de coisas, posso te dar dados, posso te dar... Enfim, agora, como é que Deus vê isso? Com nojo, né? Como é que Deus vê isso com nojo? Outra coisa que me incomoda muito também, por exemplo, falando mais dos dias atuais, são das injustiças e das mortes de negros ao redor do mundo e no Brasil, e a igreja evangélica brasileira se mantém calada, não emite uma nota, não fala sobre o assunto, não fala nem com nojo, nem com asco, como se não fosse com eles, como se não fosse problema deles, como se não fosse um problema do país, como se a igreja não estivesse inserida na sociedade, nessa terra, ainda sendo um órgão espiritual,
a igreja não sendo, vamos dizer, daqui, igual eles falam, né? Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós temos que ter opinião sobre essas coisas. Deus vê isso com nojo. Racismo é pecado, entendeu? Um monte de coisa eles acham que é pecado, mas eles pecam de livre e espontânea vontade ou sem aquela maldade, mas pecam. Racismo é pecado. Deus tem nojo, asco de racismo, porque Ele criou todo um continente para a sua glória. Ele construiu, Ele arquitetou, e Ele fez um continente para louvá-lo, com ritmo, dança, palmas, cores, tambores, enfim. Outra coisa que é racismo também é a igreja evangélica brasileira considerar instrumentos de música africana, roupas, alguns costumes, tudo isso eles tacam num pacote e chamam de diabo e de demônio, por causa da relação que eles têm com as religiões de matriz africana. Só que quando eles saem do Brasil e vão ver a igreja na África, eles não louvam como a gente, eles não se vestem como a gente, com terno e gravata, os instrumentos deles são diferentes. Aí a cabeça deles muda. Mas enquanto eles não veem isso, eles chamam de demônio, porque eles querem dizer que tudo aquilo é capeta. Entendeu? Sim. É uma ignorância, é um racismo, é uma palhaçada, e isso tem que ser desconstruído, entendeu? Eu não aceito isso. Entendeu? Eu bato de frente, não aceito, mas não sou obrigado. Não fui salvo, não cheguei até aqui, Jesus me curando, me libertando, me dando vida para engolir esse tipo de coisa. Então, não há. Só que hoje está acontecendo um movimento, né? Se não há espaço para o negro na sua igreja de worship, de gente branca maravilhosa, classe média ou alta classe, não tem problema. Nós vamos congregar também entre nós vamos dar glória entre nós vamos sapatear entre nós. Entendeu? E os brancos que quiserem chegar vão ser bem recebidos, nós vamos abraçar, porque nós não temos isso. Entendeu? Quem quer divisão não somos nós. Quem quer manter o poder e o status não somos nós. Nós queremos direitos iguais. Agora, quem tem o poder não quer abrir mão. E mesmo dentro da igreja. Meu Deus. Isso. É uma aula, né? É uma representação Uma e aula. precisa. A gente Eu vou estar na live, eu vou estar lá na A live. gente tem quanto tempo Vamos aí? lá. Como que tá? Tá legal? Vamos lá então. Michael, tá tranquilo aí? Eu tô ótimo, pegando fogo no espírito, eu subo nessas Não, cadeiras. Michael, mas é interessante porque assim, é legal que você tá uma pessoa que está representando um tema, o racismo. Mas você entende, igual eu entendo isso também, que a igreja ela precisa se posicionar mais em diversos assuntos. Nós vemos que hoje a igreja ela tem se posicionado bastante politicamente. Bastante politicamente, porque supre os interesses dos líderes que querem alguma coisa. Entendi. Porque assim, a gente até conversava isso nos bastidores, a gente vê que a igreja às vezes peca um pouco na questão de educação financeira, falar um pouco sobre racismo, falar um pouco sobre machismo, feminicídio, falar sobre feminicídio, meio ambiente, homossexualismo, muitas coisas. Como lidar com isso, exatamente. E às vezes a gente não sabe receber, por exemplo, um casal homossexual na igreja. Porque a porta ela tá aberta para todo mundo. A Jesus ele está de braços abertos para todos. Deixa eu te falar e a gente uma não coisa. sabe se posicionar quanto a isso. Fala um pouquinho da sua opinião, por favor. Você colocar tudo num saco preto de lixo só porque você não entende, porque você não estudou ou porque é novo e você não quer discutir o assunto e já jogar no inferno antes do arrebatamento, isso daí não é Deus. Não é Deus. Entendeu? Isso não é Deus. Porque se Jesus fosse jogar os gentios, os samaritanos, no inferno, por causa da cultura deles, por causa dos costumes deles, porque eles eram um povo que não era considerado judeus, eles não eram judeus, não é? Se Jesus tivesse jogado todo mundo no inferno, ele não teria falado com a samaritana à beira do poço. Entendeu? O Espírito Santo não tinha vindo sobre Cornélio, os amigos deles e os vizinhos deles ali quando Pedro foi visitar ele. E Pedro foi forçadamente, porque ele não queria ir. Pedro foi forçado na casa de Cornélio, porque o anjo desceu lá e quase colocou uma espada no rim dele. Entendeu? Vai lá que eu quero falar com Cornélio. Chegou lá, Pedro começou com um blá 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 teológico, e aí o Espírito Santo interrompeu, cortou Pedro e batizou, caiu sobre Cornélio e o povo dele. Ou seja, Pedro falou demais. Entendeu? Deus queria um outro algo. Então, assim, você jogar no lixo não é a solução. Entendeu? Você tem que
estudar, você tem que procurar saber, você tem que entrar para descer e tem que buscar a revelação do céu, você tem que buscar caminhos, entendeu? Porque você não pode jogar o ser humano no inferno, porque você não entende, e se você não entende, não compreende, não aceita, biblicamente ou o que for, não tem problema. Agora você tem que respeitar, não interessa se você concorda ou não e tudo mais. A pessoa entrou no culto, sentou ali, desde que ele não destoe da ordem do culto, né, e começa a fazer palhaçada, porque ali também não é para isso, nem hétero vai ficar se pegando no culto, nem homossexual, nem negro, nem branco, nem nada. Ou seja, é um lugar com... Nós temos que ter um certo comportamento, né, ético, geral. Então, assim, mas também nós não vamos jogar o povo no lixo, no inferno antes do tempo, porque realmente Deus há de tratar com cada um segundo o que ele determinou. A nós compete pregar Jesus, pregar vida, pregar, claro, pregar, né? É que o pentecostal, ele gosta muito de espada, né? Ele quer defender Jesus passando a espada na orelha do soldado, entendeu? Ah, vou defender Jesus. Jesus não precisa de defesa não, meu filho. Se Jesus quiser, ele mata todo mundo, ele passa um vento, ele sopra, não fica ninguém. Não precisa de defesa de neguinho, não. Não, precisa de posicionamento, claro. Sim. Mas você não precisa usar da espada, porque o Senhor falou, pela espada que tu vai morrer. Entendeu? Quem faz uso da espada vai perecer por ela. Então, assim, não é esse. Jesus não quer essa defesa. Jesus, ele quer que você o revele. Aleluia, thank you. Ele quer uma revelação. Entendeu? Você quer mudar o comportamento de alguém, a mentalidade de alguém, você quer provocar vida e tudo mais, não vai ser com espada, entendeu? É porque assim, ó, Michael, isso que você falou, tem N situações que a pessoa ela usa a espada por ignorância. N situações que a pessoa ela faz o quê? Ela não tem argumento, ela não tem o conhecimento, ela faz o quê? Ela tenta de algum ensinamento da avó, da tataravó, ela tenta atacar aquilo ali pra dizer que, tipo, olha, eu aprendi assim, acabou. Não, você falou uma coisa, a pessoa que não tem argumento, não tem um estudo, não tem paciência, exatamente, não vai buscar Deus, ela pega a espada. Exatamente. E eu vou me colocar em diversas situações, no trabalho mesmo, tem N situações que você passa, que às vezes você vai com aquela verdade, que você acha que é a verdade, mas você carrega aquilo, você fala, eu vou desse jeito. E você fere uma pessoa. Só que diversas situações que eu fiz isso, eu tive o entendimento, a humildade de ouvir a pessoa falar assim, mas você sabia disso, daquilo outro? Eu falo assim, me perdoa em nome de Jesus, porque eu não sabia. E você vai estudar e você vê que aquilo tudo é verdade. Igual você falou, tudo tem uma história. Não é que o Michael tá falando. A gente tá falando de 300, 400, 500, nós estamos falando do início da humanidade. Sim. Então, assim, tudo tem uma história, tudo tem um porquê, você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que se aprofundar naquilo. E hoje eu já vejo essa desconstrução, eu já vejo diversos pontos que antigamente eu tinha uma ignorância de criação, pensando num sentido de anos, de familiares, de igreja, etc., que eu já não carrego mais comigo e eu me sinto muito mais leve. Eu já consigo hoje olhar dentro de olhos de pessoas e ver um ser humano. Para mim, independente do tamanho dela, o que ela seja, o que ela faça, eu olho dentro do olho e falo assim, é um ser humano e precisa ser amado. Isso que você está falando acontece com a maioria de todos, principalmente pentecostais, porque eles não carregam só o que eles acham, eles carregam o que todo mundo acha, o que foi ensinado, o que veio da geração e da família, não sei o quê. Então tem coisa assim que eles olham para o que Jesus está falando, tem que amar. Mas aí eles olham para todo um peso social que eles têm que carregar, eles jogam o que Jesus está falando do lado e eles pegam todo o peso do povo. Entendeu? Não, eu prefiro Jesus, amém. Jesus não está aqui, ele está em espírito. Eu tenho que dar satisfação para esse povo que vai me xingar depois, vai me chamar em casa nas reuniões de mesa e vai falar na minha cabeça. Então eles preferem ficar nisso. Então eu falo para você, não se trata do certo e errado agora. Se trata do que nós vamos fazer com isso. Entendeu? Certo e errado, isso daí é de cada um. Porque na verdade os evangélicos, eles não ferem e querem matar só os gays. Eles também ferem e querem, de alguma forma, não hoje porque é politicamente errado, mas eu já ouvi dizer que uma relação de um negro com uma mulher branca dentro da igreja, ou uma mulher negra com um irmão branco dentro da igreja, é julgo desigual. Meu Deus.
A igreja evangélica acreditava nisso e muitas acreditam hoje ainda. Então você vê que na verdade eles não é contra o gay, contra o negro. Nós nos atacamos a nós mesmos. Entendeu? Nós temos uma antipatia, uma rixa entre nós mesmos, de igreja para igreja, entendeu? A Renascer, ela é porta do mundo, a Assembleia, ela é punho de ferro, e eles se orgulham disso, mas perdem muita gente e perdem muito do mover de Deus, porque também não abre para o amor. Aí vai para um outro que só pensa em dinheiro. Aí vai para um outro que é místico e vem. Então assim, é uma bagunça, uma salada mista e um tiroteio entre nós. E as pessoas do mundo, quando elas veem isso da gente, elas vão continuar fumando, vão continuar na prostituição, vão continuar na sua vida, porque sair daquilo para entrar no meio de um tiroteio sem necessidade, nem eu, que se fosse hoje eu não ia. Eu só estou porque Jesus me amou, me salvou, e eu não vi nada disso naquela época. Então eu aprendi a lidar. Top. Que papo bom. Tá muito né? bom. Fala Amigão é isso aí. Fala Amigão é isso. Mais, com certeza. Michael, chegamos no momento do nosso programa que a gente faz um ping-pong. Eu te pergunto com uma frase ou com uma palavra só e você me responde com uma frase ou com uma palavra só. Mas é tipo Marília Gabriela? É mais ou menos assim. De frente com o Alex. De frente com o Alex. De frente com o Alex. Então você fica livre para fazer sua resposta com uma palavra ou com uma frase. Tá à vontade. Tá bom? Algumas perguntas são polêmicas, tá bom? Mas aí você fica livre para dizer. Adoro essa parte. Personagem da Bíblia que você mais se inspira, fora Jesus? Que eu mais me inspiro? Davi. Davi era músico, foi adúltero, assassino, mentiroso, mas tinha um coração, era guerreiro, entendeu? Foi segundo o coração de Deus, errou pra caramba, mas fez o querer de Deus. Sou eu. Na política, você é direita, esquerda, centro, pensamento livre? Eu sou do reino. Não sou nem de Lula nem de Bolsonaro. Sinto muito os pastores que me ouvem agora. Não quiser me convidar para a tua igreja, problema seu. Eu tenho profissão e eu trabalho. Agora, não sou nem de um nem de outro, porque nem um nem o outro presta. Entendeu? Certo. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu sei que é importante, não estou tirando o meu corpo, né, fora da situação, tenho minha opinião política, e dentro da minha opinião política não cabe nem Lula nem Bolsonaro, né? Bolsonaro foi um mal necessário, que precisou ser colocado aí, a igreja investiu todas suas fichas nele, ainda faz. Eu oro para que... Não oro para que ele tombe, nem que caia, nem seja tirado. Eu acho que esse governo tem que chegar até o fim, porque senão quem perde é o país. Sim. Mas eu, com certeza, 2022, não votaria nem nele, muito menos em Lula. É preciso orarmos para um Josué aparecer. Glória a Glória a Deus. Seu hobby predileto? Meu hobby predileto é... comer. Isso é muito bom. E dormir. E tem um outro hobby também que eu gosto, mas não posso falar aqui, porque aí é no banheiro e a gente não... né? Ali também a descarga da pressão. O seu cantor ou cantora favorito, assim? Em termos de técnica vocal, primeiro. Nossa, tem vários, né? Mas eu posso dizer assim que... demais. No secular eu gosto muito de Aretha Franklin, Whitney Houston e Stevie Wonder, né? Eu sou muito dos antigueira, né? E dentro do gospel tem uma cantora que é maravilhosa que chama Leandra Johnson, né? Até uma música dela eu tô querendo gravar que chama Delivered Me, que é do Donna DeLawrence, coral do Donna DeLawrence. E dentro do gospel também tem outros, né? Pamela Mann,
tem homens. Tem muitos, né? Dentro do gospel tem muito mais ainda. Mas eu gosto muito de corais, né? Então também gosto muito de corais. Top. Papo muito bom. Amigão, sabe uma coisa que eu queria que ele falasse um pouquinho aqui, rapidinho? Eu sei que a gente já tá um pouco estendida de horário, mas eu queria que ele falasse da participação do Rua Azusa, que vem muito dentro disso que a gente tava conversando, né? A causa do Rua Azusa. Eu acho o Kaique, que é um amigo meu, que é o diretor, produtor, presidente lá do Unici, ele tinha falado comigo há muito tempo antes sobre essa questão, né? Ele falou, Mike, nós precisamos fazer uma coisa com representatividade negro, né? Porque o Kaique, ele é um ministério cultural, né? Para as nações, então ele fala em todas as línguas, em todos os ritmos e estilos para todo mundo. Família, jovem, enfim. E aí, eu tinha até umas ideias de alguma coisa, mas eu estava muito envolvido com outros projetos, e aí... Enfim, acabei deixando passar o tempo, fui embora para os Estados Unidos, mas eu já sabia que ele estava mexendo em alguma coisa. E eu possivelmente faria, né, o Seymour, mas aí fui embora e tudo mais, e aí ele acabou montando a peça, e eu estava nos Estados Unidos quando inaugurou. E aí, quando começou-se a apresentar a peça e começou a crescer... A cada dia no teatro era né? E ele mexia aqui, mexia lá, porque a peça era muito comprida. Ele foi, né? Tentando colocar todos os assuntos que ele achava e teve que ir dando uma limpada, uma filtrada. Mas a peça assim é incrível. Ela fala, né, sobre o problema a questão dos direitos civis no início do processo nos Estados Unidos, na década de 30, 40. 20, 30, 40, que é quando nasce a igreja, o movimento Azusa, na pessoa do pastor William Seymour, né? Que foi um grande negro americano localizado ali na Califórnia, aonde o Senhor trouxe o maior avivamento pentecostal nos dons do Espírito e as manifestações da graça do século desse último século, né? Da onde resultamos muitas igrejas pentecostais, quadrangular e tantas outras, né? Inclusive a própria Cogic também é fruto desse mover, e a própria Assembleia de Deus também é fruto desse mover. E foi um negro que Deus usou, porque Deus quis usar um negro naquele momento crucial, tenso, para trazer realmente um avivamento, né? O fogo, e você vê como o Senhor, ele quer confundir, como o Senhor bagunça a cabeça, né, dos que acham que sabem. Mas a peça é incrível. Nós fizemos aqui em São Paulo, eu fiz cerca de uns meses, depois eles foram para o Rio de Janeiro, sucesso também, todos os dias lotado. Fiquei sabendo que eles vão voltar agora, depois da pandemia, para fazer, né, um Remember. Quem puder vá. Preciso ir. Eu não consegui a última vez, mas eu preciso ir. Eu vou falar uma coisa. É de chorar, é de falar em línguas, é história, é música, é arte, é humor, é Bíblia. É lindo. O Kaique está de parabéns, a equipe é demais. Eu fiquei muito honrado de participar. Que legal. Top. Muito bom mesmo. Eu tô sem palavras, assim. Tô sem palavras, eu não sei. Eu tô admirado, cara. Eu tô admirado. Foi muito bom esse papo. Muito legal. Muita coisa boa. E eu tô achando que futuramente a gente vai ter que fazer a parte 2. Porque tem muita coisa, tem muito assunto ainda. Em nome de Jesus. Mike, só Deus pra te recompensar por ter vindo aqui, por ter nos atendido. Todo o público do Mike tá nos acompanhando. Se inscreve no nosso canal, Fala Amigão, tá bom? Lá no YouTube e nosso Instagram, Fala Amigão Oficial. Aos nossos seguidores, amigos, inscritos, compartilhe esse vídeo, não deixe de chamar mais alguém para assistir. Vocês viram quantos assuntos bons tem aqui, quantas coisas relevantes. E a gente vai fazer aqui esse momento de agradecimento com o Mike. Eu vou pedir para nós encerrarmos esse vídeo com um trecho do seu novo videoclipe, da sua nova música. Aproveita. Vai passar aí? Não sei, a gente não vai conseguir passar, não deixamos no... Põe o link depois na descrição. Vamos deixar o link na descrição do novo videoclipe do Michael, Até Deus Fazer? Até Deus Fazer. Até Deus Fazer. Então, por favor, amigão,
Migão, o papo foi muito bom, Michael. Muito obrigado. Obrigado. Michael, muito obrigado. Deus abençoe por ter Obrigado. vindo até aqui. Obrigado. E para encerrar, você pode ficar à vontade, falar o que você quiser e fazer um trechinho aí do Até Deus Fazer. Eu penso que para encerrar é legal falar sobre os dias de hoje, né? Como essa pandemia veio sobre nós todos ficamos presos, nós todos ficamos enclausurados e estamos usando máscara. Alguns países já estão tirando, mas o Brasil já ficou para trás. Claro que é cultural, é histórico, nós temos que lidar com isso, mas nós temos que tentar entender o que é que essa pandemia significa e o que significou para nós como pessoas e como igreja, né? E eu espero que nós tenhamos melhorado alguma coisa, porque se Deus quis tratar com a gente e nós passamos esse 1 ano e pouco e continuamos na hipocrisia, na mentira, no julgamento, na palhaçada, não mudamos em nada. Isso daí, quantas pandemias serão necessárias para você verdadeiramente ser um cidadão do reino? O reino é outra cultura, o reino é outra administração, o reino é outro governo. Não cabe egoísmo, não cabe palhaçada, não cabe julgamento, não cabe esse tipo de coisa que a gente faz aqui. Se nós não somos daqui, nós somos do céu, nós temos que estar na cultura do céu. Então nós temos que estudar isso e mudar isso, porque você é o fruto da cultura que você diz que é. Então, se essa pandemia não serviu para te mudar, te transformar, não sei o que será necessário. Eu espero que tenha servido para trabalhar seu caráter, trabalhar sua espiritualidade, desconstruir uma religião falsa, imposta, tradicional, que não funciona, para uma espiritualidade, um contato com o divino, com o próprio Cristo, tá? E é isso. A pandemia, e o clipe ele fala disso, né? Então ele fala, ore, busque, clame até Deus fazer. Ore, busque, clame até Deus fazer. E aí eu canto um trechinho de um texto bíblico. Alguém se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou 12 anos de tudo que tinha para sua cura. Frustrada, depressiva e fraca, ela ouviu que Jesus ia passar. E mesmo debilitada, angustiada, ela tenta mais uma vez. No meio da multidão, ela se arrastava, vencendo sua fraqueza, seus limites, sua dor. Ela insiste e consegue o milagre de uma vez. Ore, ore, busque, clame até Deus fazer. É isso que nós finalizamos aqui e deixamos para você. Ore, busque, clame, até Deus fazer. Glória. Ele vai fazer. Gente, Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Valeu.